Muito obrigada pela apresentação, uma boa tarde a todos. Então, o trabalho que eu vou apresentar, na verdade, é um trabalho que a gente vem desenvolvendo no grupo de elastômeros aqui da Universidade de Caxias do Sul já há 10 anos. Então, eu trouxe um pouco de cada trabalho que eu achei interessante, que vai contribuir, então, para essa nossa primeira jornada da tecnologia do cálcio. E, em seguida, também a gente vai ter o trabalho de uma aluna minha que fez mestrado comigo, que é a Lisandra, que vai estar contando um pouquinho mais também do que ela fez nessa parte dos renováveis. Então, aqui no início, eu coloquei todas as alunas, então, que participaram, sejam de mestrado, doutorado e de iniciação científica da graduação, e aqui todos os professores que colaboraram também nesse trabalho. Então, esse trabalho ele está dividido, num primeiro momento, a motivação que levou, então, o grupo a trabalhar com esses aditivos de fonte renováveis, os objetivos, materiais e métodos que a gente utilizou. Os resultados e discussão, eles estão divididos, então, em 3 grandes trabalhos, né? O trabalho que a gente fez, então, com uma empresa aqui da região de Caxias do Sul, no perfil automotivo de ônibus. Depois, o outro trabalho que a gente fez, então, na banda de rodagem de pneu de automóvel de carro, né, de automóvel. E a parte, então, de usar a lignina como estabilizante, então, para a lateral do pneu de caminhão. As conclusões, e depois eu vou mostrar um pouquinho aqui do nosso grupo, como é que é, quem são as pessoas que trabalham aqui com a gente. Então, a primeira motivação foi a questão de reduzir a quantidade de zinco nos artefatos, visto que o zinco causa efeito adverso, então, para a fauna e para a flora aquática, né? Então, acontece o crescimento do muco sobre as garras dos peixes, eles acabam morrendo. E aqui tem um dado, então, qual é a massa, então, de pneu, né? Qual é a massa gasta durante a rodagem de um pneu de automóvel? É 2 quilos, pode chegar até a 2 quilos durante a vida útil do pneu, né? E do pneu de caminhão, durante 12 quilos. Então, muito desse material, ele é lixiviado para as rodovias e acaba nos rios, né? E depois no mar. Um segundo tópico que também a gente abordou no grupo foi utilizar, então, os lubrificantes, né? De fonte renovável. Isso porque os compostos advindos do petróleo, eles são, né, alguns são os policíclicos aromáticos, então, que são cancerígenos, né, então a gente substituiu, então, toda essa parte aqui dos óleos aromáticos do petróleo por um óleo de soja modificado e também pelo óleo da casca de caju, que é proveniente aqui do Nordeste brasileiro. A gente trabalhou também com cargas de fontes renováveis, né? Então, em substituição parcial do negro de fumo, é muito difícil substituir o negro de fumo e o reforço que ele traz para as formulações. Então, a gente substituiu parte do negro de fumo, então, a gente trabalhou com a sílica verde. No nosso caso aqui, a sílica verde, ela veio da cinza da casca de arroz, tá? Que, então, aqui o Brasil, por exemplo, ele produz, ano, 450 mil toneladas desse material, tá? Essa sílica verde, que é proveniente, então, da queima da cinza da casca do arroz, né? Então, ela é uma fonte renovável, ela tem baixo custo e alto teor de sílica. Então, aqui a gente trabalhou com essa cinza, com e sem tratamento químico para melhorar a adesão. E a gente também trabalhou com um cereal, tá? Uma casca de cereal, uma carga provinda de cereal, que ela tem uma base de celulose. Então, a gente também trabalhou com e sem modificação química. E a parte dos aditivos estabilizantes, então, a gente trabalhou com a lignina, né? Como a Cristiane já comentou anteriormente, a lignina é uma macromolécula vegetal, né? E a gente trabalhou, então, na substituição do TMQ pela lignina, né? E em laterais de pneu de caminhão, então. Então, o primeiro elastômero que a gente trabalhou com 2 elastômeros. O primeiro deles, para fazer a parte do perfil exterior, né, das janelas de ônibus, a gente trabalhou com o EPDM, porque ele tem, então, grande resistência à abrasão, à oxidação, resistência ao ozônio, né? E ele é muito utilizado, né, nessas peças de componentes automotivos, principalmente peças que vão ficar em contatos com o exterior. Então, a gente trabalhou com o EPDM, foi o nosso primeiro elastômero. E o nosso segundo elastômero que a gente trabalhou foi a parte da borracha natural, né? Então, a gente vem desenvolvendo bastante trabalhos na linha da borracha natural, porque se queremos usar os aditivos de fonte renováveis, né, a borracha natural é o nosso elastômero de fonte renovável. Isso porque, né, o consumo, então, nacional aqui no Brasil
de câmaras de ar e de pneus consome 70% dessa borracha, né? E o Brasil, ele produz hoje 45 milhões de pneus, né? E a massa, então, da banda de rodagem, que é uma das que a gente trabalhou, ela é de 20% a 25% da massa do pneu, né? E a parte do mercado também de recalchutagem, que a gente chama, né? Substituição da banda hoje no Brasil, né? Ele movimenta um mercado de 7,2 milhões, né? De reais hoje. E trabalhamos, então, com a formulação de borracha natural, que está aqui, então, como vocês já conhecem, a gente trabalhou tanto aqui na parte da banda de rodagem do pneu, como também na parte lateral do pneu de caminhão, com uma formulação de borracha natural. Então, os objetivos principais de todos esses trabalhos que a gente vem fazendo no grupo é substituir, então, o óleo, a carga e o agente de vulcanização, e também o estabilizante, né? Tradicionalmente empregados, então, na indústria da borracha, por esses aditivos, então, de fontes renováveis, que a gente trabalhou com vários aditivos de fontes renováveis, e aqui eu chamei de outros aditivos que são os eco-friendly, que são aditivos que não são de fontes renováveis, mas que eles deixam, então, o material menos tóxico, né? E a gente trabalhou, então, com esses testes de citotoxicidade ao meio ambiente e também às células humanas. Então, quais foram esses materiais que a gente trabalhou? A gente trabalhou, então, com o óleo vegetal, né? O óleo de soja, que ele levou esse código. Então, ele é um óleo derivado da soja e ele tem... depois a gente fez a caracterização dele, eu vou comentar um pouquinho da caracterização. A gente trabalhou com esse óleo da casca de caju, que ele tem um teor de aromático de 22%, porque ali o óleo da casca de caju, ele tem alguns compostos aromáticos. A gente trabalhou com como ativadores, então, a gente trabalhou com MDCR, que é da cana-de-açúcar. Ele contém aproximadamente 25,6% de zinco, em análises que a gente determinou. A gente também trabalhou com um zinco orgânico, é um sal de ácido carboxílico aromático, então ele tem 36% de zinco. Então, aqui nessa linha, sempre a ideia foi substituir, né, o zinco. E a gente trabalhou com nanoativadores, que eu chamei de nanoativadores, então, que são compostos que têm o zinco na sua forma nanoparticulada. A gente trabalhou com 2 nanoativadores, tentando reduzir o teor de zinco. Trabalhamos com o ZNO30, ele contém 43% de zinco, tamanho de partícula de 29 nanômetros, e aqui tem a área superficial dele. E trabalhamos com o ZNO40, que ele contém 69% de zinco, tamanho de partícula de 22 nanômetros e área superficial, aqui que está com vocês. E comparamos esses resultados sempre com o óxido de zinco padrão, né, que contém 80% de zinco. Nós determinamos o tamanho de partícula desse nosso que a gente usou de 80 nanômetros e essa área superficial. Depois, na linha das cargas, então, nós trabalhamos com 2 cargas. A carga de cereal, que é praticamente celulose e hemicelulose, e a sílica verde, que é, então, da cinza da casca do arroz. E trabalhamos com a lignina, a mesma lignina que a Cristiane já comentou antes, da empresa Suzano, né? E trabalhamos ela como um estabilizante químico para processo de envelhecimento. Aqui foram as técnicas que nós usamos, então, para fazer a caracterização dos aditivos, né? Então, esses aditivos foram exaustivamente caracterizados para a gente ter uma compreensão completa dos resultados que nós estávamos obtendo. Aqui foi a primeira formulação que a gente trabalhou. Então, a primeira formulação, né? Nós trabalhamos aqui nos compostos, né? 2, que foi o perfil, então, tá? Que segura, então, as janelas de vidro do ônibus, né? Mas aqui nessa imagem que eu coloquei, são todos locais onde vão esses perfis externos de EPDM. Nós trabalhamos especificamente nessa formulação aqui, número 2, né? Ela é uma formulação de base EPDM, uma formulação clássica, né? E aí nós fizemos quais substituições? Nós substituímos aqui o óxido de zinco e o ácido esteárico por esse aditivo da cana-de-açúcar, né? Que tinha zinco na sua composição, ele era um carboxilato de zinco. E também substituímos pelo zinco nanoparticulado, ZNO30 e o ZNO40. A gente substituiu o óleo naftênico dessa formulação por o óleo vegetal. A fonte desse óleo aqui é a soja.
substituímos nesses teores aqui, e substituímos a carga de enchimento, né? Que essa carga aqui, ela tem duas funções aqui nesse perfil. Uma é essa questão de ser a carga de enchimento, e o segundo momento, ela também mantém, né? Esse perfil, ele é um perfil expandido, tem um agente expansor no túnel de vulcanização, então essa carga também, ela mantém a resistência verde desse material, tá? A gente trabalhou também substituindo essa carga por uma carga de fonte renovável. Depois, a nossa formulação para a banda de rodagem do pneu de carro, de automóvel de passageiro, né? A gente trabalhou com uma formulação 100% base NR, e aí a gente substituiu, então, o negro de fumo por partes da sílica verde, a cinza da casca de arroz, né? E a gente também substituiu o óxido de zinco pelo zinco orgânico, né? Aquele sal orgânico aromático. E o óleo naftênico substituímos, então, pelo óleo da casca de caju. Também fizemos essa substituição. E na formulação, então, da parte lateral do pneu de caminhão, né? A gente trabalhou, então, com uma formulação também base NR, né? E a gente fez, então, a substituição do TMQ pela lignina. Então, substituímos um PHR do TMQ por um PHR de lignina, tá? Os métodos são os métodos clássicos, né, já utilizados pela indústria de borracha para preparar a formulação e depois para fazer as caracterizações. Então, a gente tem aqui, né, no grupo, capacidade para fazer toda a parte experimental dessas análises clássicas que a gente faz na área de borracha, né? E a gente também fez demos uma contribuição também no sentido de avaliar a liberação de zinco em água e também a toxicidade desses materiais que a gente vem desenvolvendo. Se a gente usar esses materiais de fonte renovável, se diminui a toxicidade, né? Então, vocês podem ver que eu sempre deixo os trabalhos que têm relação na literatura, para quem depois tiver maior interesse de estudar esse assunto, né? Ou então alguma dúvida é só me escrever também. Então, a gente faz toda a parte de caracterização clássica, que é normalmente feita pelas empresas de borracha, e também fizemos essa parte aqui da avaliação, então, da liberação e da toxicidade dos materiais. Então, aqui eu deixo também os artigos que já vêm sendo publicados, então o grupo já tem alguns artigos já publicados, que também depois vocês podem estar acessando para complementar as informações de vocês, né? Como eu falei, a gente faz uma exaustiva caracterização desses materiais de fonte renovável que a gente estuda e que a gente utiliza nessas formulações, já com aplicações automotivas, né? Então, o primeiro foi o óleo que a gente utilizou, que a gente verificou que, então, a estrutura é uma estrutura típica de óleo de soja, né? Depois a gente trabalhou, então, com esse óleo vegetal, que ele é proveniente, então, da casca do caju, né? E a gente viu, então, esse teor de aromáticos, que tem grupos fenólicos, né? Então, é uma mistura de ácido anarcádico, cardol e 2-metilcardol. O MDCR e os outros ativadores, a gente determina o teor de zinco, como eu já comentei com vocês lá na metodologia, né? As cargas que a gente utilizou, então, né, uma delas é base celulose e a outra foi a cinza da casca de arroz, né? A gente faz toda uma avaliação também do tamanho de partícula, porque a gente precisa dar acabamento superficial nesse perfil. Ele não pode ficar com aspecto grosseiro, ele tem que ficar com um aspecto liso, né? Então, a gente também tem que cuidar dessa parte aqui. Então, agora eu vou mostrar alguns dados do primeiro trabalho, onde a gente trabalhou, então, no perfil, né, do ônibus. Então, a gente conseguiu, né, sempre essa amostra padrão é comparado sempre com essa padrão, né? Então, a gente conseguiu reduzir o teor de zinco, aqui a gente trabalhou com MDCR da cana-de-açúcar, então a gente conseguiu reduzir o teor de zinco em 75% na formulação, sem a gente ter prejuízo às propriedades de interesse para o material, né? O óleo lubrificante, então, a gente conseguiu substituir pelo óleo proveniente da soja, né? E aí a gente reduziu, então, também o teor desse óleo em 60% na formulação e conseguimos realizar essa substituição. E a carga de fonte vegetal, a gente conseguiu substituir até colocar mais carga na formulação. A formulação original, né, a formulação padrão, ela tem 30 PHRs, a gente conseguiu trabalhar com 50. Aqui já é um outro trabalho, que é a utilização dos nanoativadores. Então, a gente trabalhou com aqui é o óxido de zinco padrão, nesses MEVs aqui. E aqui a gente tem os óxidos de zinco nanoparticulados,
Então, a gente conseguiu, né? Aqui a gente fez uma avaliação da densidade da ligação cruzada, a gente conseguiu que esse material fosse mais reativo, então formando mais ligação cruzada na formulação, né? E liberando menos zinco em água. Então, a gente avaliou a liberação do zinco em água em diferentes tempos, né? O quanto de zinco liberava em água, e a gente viu, então, que os ativadores nanoparticulados liberam menos zinco, ou seja, eles são mais ativos e participam melhor da reação de vulcanização, né? E aqui a gente já está falando de uma redução de 77% de zinco e 62%, dependendo do aditivo que a gente usou, sem comprometer nenhuma propriedade do material final, que a gente estava sempre comparando com a formulação padrão, né? E também sem apresentar citotoxicidade. Então, a gente trabalhou aqui com células de fibroblastos para fazer essa avaliação da citotoxicidade biológica, né, os ensaios biológicos, e a gente viu, então, que os dois aditivos que a gente substituiu o ZNO padrão, eles não causaram, então, morte celular, né, enquanto que a formulação sem o óxido de zinco e também com o óxido de zinco padrão, a gente vê que a gente vai tendo uma toxicidade observada nas células, né. Então, aqui também tem um outro gráfico também de sobrevivência celular, a gente vê, né, que esses aditivos, eles têm, né, uma citotoxicidade bem menor do que o ZNO padrão. Então, aqui seria o ZNO padrão, que já começa a matar as células, né? E aqui a gente tem os nanoparticulados, que eles têm um limite de toxicidade bem maior do que o ZNO padrão. E aqui o TMTD que a gente fez por comparação. Então, aqui a gente fez nesse artigo também a gente tem toda uma discussão a respeito de como acontece a vulcanização, né? Então, quando a gente usa, então, a formulação sem óxido de zinco e com óxido de zinco convencional, a gente tem mais uma vulcanização que segue um modelo radicalar para vulcanização, e daí o TMTD, nesse caso aqui, ele é somente utilizado como catalisador, ele acaba sendo consumido e formado posteriormente, é ele que é muito tóxico para as células. Por isso que a gente viu que matou a maioria das células aqui, né? E quando a gente tem os nossos nanoativadores, né, pelo fato desse material ser nanoparticulado, ele é mais reativo. Aqui eu já sigo um mecanismo polar de vulcanização, e daí eu já não tenho mais esse subproduto tóxico aqui. Nesse mecanismo, esse subproduto é consumido, e aí eu não tenho liberação para o meio ambiente. O segundo trabalho que eu vou comentar, então, é um pouquinho sobre a parte da banda de rodagem do pneu, né? Aqui a gente trabalhou, então, com aquele sal orgânico como ativador. A gente também conseguiu reduzir o teor de zinco em 75%, sem ter prejuízo às propriedades do material. E aqui a gente trabalhou com a cinza da casca de arroz como carga, né? Carga de fonte renovável. Substituímos 10 partes do nego de fumo por essa carga, né? E a gente viu uma melhora até da abrasão nesse sistema aqui. A gente fez também toda a parte da avaliação da resistência a rolamento e da tangente de 0 e a 60 graus, né? E a gente observou, então, que a gente teve, então, uma melhora, né, na aderência ao molhado com essa carga, então, uma maior segurança ao rodar, e a gente viu também uma menor resistência ao rolamento, né? Isso, os testes de liberação em água mostraram teores menores do que 1% de zinco, e a gente reduziu, então, né, em 3,2 essa liberação. E quando a gente agregou aqui o óleo de caju, essa liberação em água foi reduzida em 18%, em 18 vezes. Ou seja, a soma dos aditivos, né, faz com que esse zinco não seja liberado no meio ambiente. E agora só uma pequena parte, então, do trabalho da lignina, né? Então, aqui no trabalho da lignina, a gente trabalhou, então, na lateral do pneu de caminhão, e a gente viu, então, que a lignina, aqui foi um ensaio que a gente fez de RPA, determinar ligação cruzadas usando RPA. A gente viu que a lignina, né, ela mantém o teor de ligações cruzadas na formulação, ela não interfere na reação de vulcanização, né? E aqui são alguns ensaios de envelhecimento que nós fizemos. Então, a gente fez a temperatura de oxidação induzida pelo DSC, e essa amostra aqui, então, que tem a lignina, né, a gente viu que aumentou muito o tempo que a amostra demorou para degradar, né. E aqui a gente tem uns testes também nesse gráfico da questão do material na estufa, né. Então, a gente comparou aqui
o envelhecimento termooxidativo em estufa, 24, 48, 72 horas, e a gente viu que a lignina, então, né, ela se mostrou semelhante ao TMQ. Então, as conclusões, até o momento que temos, né, que esses aditivos alternativos, eles podem ser usados nessas formulações elastoméricas, a gente pode utilizar, reutilizar resíduos industriais, né, a gente consegue reduzir os materiais, então, de fonte petrolífera nessa formulação, a gente reduz com isso a emissão de dióxido de carbono, né, e a gente gera ainda materiais que causam menores, né, efeitos adversos à flora aquática, à fauna e também a nós seres humanos, que nós também realizamos os testes de citotoxicidade às células, né? A gente conseguiu produzir artefatos, então, com 75% de menor quantidade de zinco, e a gente conseguiu reduzir o teor de negro de fumo na formulação e ainda de óleo vegetal. E ainda melhorar as performance, então, dos nossos artefatos, né? A nossa banda de rodagem de pneu de automóvel, então, a gente conseguiu nela uma redução da resistência a rolamento de 19%, isso significa economia de combustível e redução da emissão de CO2 na atmosfera. A gente conseguiu melhorar a resistência à abrasão dela, ou seja, a gente melhorou a durabilidade desse material e a gente ainda conseguiu melhorar a aderência molhada, ou seja, melhoramos o quesito segurança da nossa banda de rodagem em 4,6%, né? Tudo isso com um material sustentável, né? De fonte renovável e ainda usando esses eco-friendly, né? Materials, né? E a gente está falando aqui de um material que ele é 74% concebido com fonte renovável, considerando a borracha natural também como um elastômero de fonte renovável. Então, agora eu queria mostrar um pouquinho para vocês aonde que a gente faz tudo isso. Então, eu trabalho na Universidade de Caxias do Sul, né? Aqui tem um mapa do Brasil. Eu estou aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? A região de Caxias do Sul fica aproximadamente nessa localização. Nós moramos na Serra, então a gente tem um clima bem frio, temos a plantação de uva e vinho, né? E a nossa comida típica aqui, ela se chama galeto, né? A Universidade de Caxias do Sul, ela completa esse ano, completou 53 anos, né? Ela é formada por oito subcampos e ela abrange uma população de aproximadamente 1.300.000 pessoas, né? Hoje nós temos aproximadamente 24 mil estudantes e 900 professores que trabalham nessa instituição. Eu estou na Universidade de Caxias do Sul já há 18 anos. Aqui a gente tem algumas imagens do campus, então, né? Aqui a gente tem o acesso principal, o nosso museu, o nosso centro de comunicação, o nosso centro cívico, os nossos jardins, o centro de esportes, a nossa orquestra e também aqui o nosso hospital, que agora está realizando um trabalho muito importante ali na parte do Covid, né? E aqui logo na entrada a gente tem um quiosque de informações também, o nosso restaurante universitário. E aqui é a galera que de fato trabalha aqui no laboratório, né? Então o grupo tem várias colaborações nacionais e internacionais. Nós estamos hoje com um pós-doc no grupo, 4 estudantes de doutorado, 4 estudantes de mestrado e uma estudante de iniciação científica. Gostaria de agradecer vocês pela atenção e a todas essas empresas, né, que contribuem muito para o nosso trabalho, seja realizando análise, fornecendo matéria-prima, capacitando seus colaboradores aqui na nossa instituição. Muito obrigada.